Para chegar até aqui, a primeira aula do módulo reportagem, você já viu que a web virou de cabeça para baixo os meios de comunicação, que o conteúdo dos jornais, rádios e TVs está migrando para a web e que as redes sociais podem ser aliadas e não inimigas do jornalista. Também viu como as ideias são transformadas em pautas e como algumas medidas práticas podem evitar ruídos no relacionamento da produção com a reportagem. Chegamos enfim ao momento de pegar a pauta com a chefia e partir para a gravação. Não pense, porém, que você estará livre de alguns perrengues, mesmo trabalhando nos maiores veículos de comunicação do país. Abaixo vou listar alguns probleminhas que atrasam o lado do jornalista, especialmente do repórter de TV e dos demais videojornalistas que dependem de vários equipamentos para gravar suas matérias. E quando digo atrasam, uso o verbo também em sua expressão literal. Perdemos muito tempo em alguns processos que, para alguém que não é do meio, podem parecer inimagináveis. Vamos então ao perrengue número 1, o maldito teste do equipamento. Maldito é uma palavra bem forte, tem gente que nem gosta de usar, mas depois de tantos anos na profissão, não costumo imaginar nenhum sinônimo à altura para traduzir o que sinto com esse processo irritante. Vou explicar. Quando o repórter sai da redação, ele normalmente passa no almoxarifado da empresa. Lá, a equipe, ou ele sozinho, no caso do vídeo repórter, apanha os equipamentos básicos: câmera, telefone celular, luzes, tripés, cabos e baterias, microfones. E tudo isso tem que ser testado todo dia antes de partir para a gravação. Quanto mais velho é o equipamento, obviamente, mais tempo se gasta com isso. E sempre aparece um defeito. Os microfones sem fio são, essencialmente, os inimigos da agilidade. Eles costumam falhar muito. Trocam-se as pilhas, mudam-se as frequências de transmissores e receptores e nada. Qualquer monge perde a paciência nessas horas. E a culpa é de quem? Da equipe? Do videojornalista? Não. Técnicos, cinegrafistas e jornalistas que operam o próprio equipamento são obrigados a fazer o teste sob pena de serem punidos por suas chefias em caso de um defeito não identificado ainda na empresa. A chefia de reportagem sabe que isso leva em média meia hora, mas fica pressionando o repórter para que ele saia logo para a rua. Você recebe mensagens assim: onde está? Falta muito para chegar à casa do entrevistado? E você nem saiu da empresa. O repórter, especialmente os novatos, vão se sentindo pressionados. Vi isso acontecer quase que diariamente na TV. Sabe o que eles acabam fazendo? Repassam a cobrança para a equipe. E aí, já está tudo pronto? Por que está demorando tanto? Falta muito. Essas perguntas começam a irritar os colegas. Eles se sentem acusados de fazer corpo mole. Em suma, o maldito teste do equipamento joga o repórter contra o cinegrafista, ou contra o cinegrafista e seu auxiliar técnico. É realmente muito desagradável. Tem solução? Sim e não. Sim, se diferentes departamentos da TV se unissem para agilizar o procedimento. Como se sabe, os repórteres pertencem ao departamento de jornalismo. Os cinegrafistas podem estar ligados ao jornalismo ou ao departamento de operações. E ao pessoal de operações que costuma chefiar os auxiliares técnicos e os responsáveis pelo almoxarifado. Ou seja, os departamentos de jornalismo e operações têm de agir de maneira conjunta. Como? Eu dou aqui um exemplo. Observando a tabela de repórteres feita pelo jornalismo, o pessoal do almoxarifado pode separar e testar previamente o material de cada equipe. Eventuais defeitos são identificados antes mesmo de o equipamento chegar às mãos do cinegrafista, do técnico ou do videojornalista. É algo simples, não é? Mas na prática não é assim que funciona.
já vi inúmeras outras tentativas de se reduzir o tempo gasto com o maldito do teste. Todas deram em nada. É ou não é um perrengue? Ah, e se você precisar de algum equipamento especial, como eu citei há pouco, uma lente especial, mais microfones, uma segunda câmera, faça o pedido no dia anterior, jamais na hora de sair para a rua. O pessoal da produção deve entrar em contato com o departamento responsável pelo almoxarifado e também incluir o pedido na pauta, tudo por escrito e, repito, no dia anterior. Solicitar um equipamento extra em cima da hora causa mais atrasos. Evite isso a todo custo. Nessa hora, a máxima é verdadeira. Nada é tão ruim que não possa piorar. Perrengue número 2. O fantasma da hora extra. O perrengue número 1 nos coloca diante do número 2. Perdendo meia hora até uma hora para sair da empresa, você está fadado a passar do horário. E isso hoje em dia é um problemão. Não só por uma questão de economia para a empresa. É algo mais complicado que envolve até o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público assinou com diversos veículos de comunicação os chamados TACs, Termos de Ajustamento de Conduta, para disciplinar a questão das horas extras. Por lei, uma empresa não pode obrigar o trabalhador a passar de seu horário. Na prática, isso quer dizer o seguinte: ainda que determinados veículos de comunicação pudessem pagar pelas horas extras, o termo de ajustamento de conduta proíbe que os empregados façam mais de 8 horas de jornada diária, salvo quando há um acordo coletivo de uma determinada categoria. Vamos ver um exemplo mais específico. No caso da Record TV do Rio de Janeiro, a jornada dos auxiliares técnicos é ainda menor, 6 horas diárias. Ele gastará pelo menos meia hora para testar seus equipamentos. A partir daí, temos que calcular o tempo perdido no trânsito. Como a redação fica a 40 quilômetros do centro da cidade, a equipe de reportagem passará boa parte presa no engarrafamento. Se a pauta for no centro do Rio, o trânsito consumirá outras 3 horas, metade da jornada de um técnico. Sobram efetivamente 2 horinhas e meia de gravação, sem possibilidade de fazer hora extra. Entende agora o problema? Como gravar uma reportagem em 2 horinhas e meia? É mesmo um perrengue. E eu? Como costumava fazer quando trabalhava na Record no Rio? Ao chegar ao local de uma marcação, calculava pelo aplicativo de celular o tempo estimado até a emissora. O que sobrava era o tempo disponível de gravação. E nada mais, sem choro nem vela. Difícil, né? Daí a necessidade de otimizar o tempo da equipe na rua. Cada minuto é precioso e com um detalhe: uma mesma equipe pode ser usada por 2 repórteres ao mesmo tempo. Como assim? 2 ao mesmo tempo? Sim. Perrengue número 3. A equipe com 2 repórteres. Você vai achar que isso é coisa de empresa pequena, de afiliada lá do interior. Juro que não é. O cobertor é pequeno até nas maiores redes do Brasil, inclusive nas capitais. No tempo em que eu trabalhava para o Fantástico, no Rio de Janeiro, era comum dividir a equipe com outro repórter. Comum mesmo. Eu gravava durante as primeiras horas com uma equipe e, na sequência, outro colega seguia com o técnico e com o cinegrafista para as marcações da sua pauta. Tem também uma coisa conhecida como rabicho de equipe. Rabicho é o tempo que sobra até acabar a jornada diária de uma equipe de reportagem. Com esse tempinho, dá para gravar uma entrevista, um povo fala, uma passagem. Ainda neste módulo, eu vou falar mais sobre esses elementos que compõem a estrutura de uma reportagem de vídeo. Claro, ninguém gosta de gravar uma matéria aproveitando rabichos de outras equipes. Por quê? Porque você acaba gravando com cinegrafistas e técnicos que não tiveram contato prévio com a matéria. Eles caem de paraquedas no assunto. Isso também é um perrengue do qual não há muito como se livrar. Tenha paciência para explicar à equipe
o teor da sua pauta. Imagine-se na posição contrária. Não é nada fácil pegar o bonde andando. Se a única maneira de fechar a reportagem é aproveitando os rabichos de equipes, que assim seja, ainda que pareça muito longe do ideal. Essas são questões de ordem administrativa e trabalhista que fogem ao controle dos produtores, dos repórteres e até das chefias. É importante, porém, saber que esses probleminhas existem e estar preparado para conviver com eles no dia a dia, dentro e fora da redação. Dessa maneira, enfim, chegamos à rua e começamos a gravar. Usamos, eventualmente, o rabicho de uma equipe. Estamos atentos à questão da hora extra e nossa primeira missão é gravar o Povo Fala, que citei acima. Essa ferramenta de nome autoexplicativo é muito importante. No entanto, colher bons depoimentos de anônimos na rua não é uma questão de sorte, não. Na segunda aula do módulo reportagem, você vai aprender 5 dicas para se extrair o melhor de um Povo Fala. Na primeira aula do módulo reportagem, você viu que existem alguns entraves com os quais o jornalista tem que aprender a conviver. Exemplo, antes de ir para a rua com a equipe, todo o equipamento tem que ser testado, o que demanda um tempo precioso. Passar do horário e fazer hora extra gera uma tremenda dor de cabeça. E nem sempre o repórter terá uma equipe para chamar de sua. Ele muitas vezes vai dividir o cinegrafista e o técnico com outro repórter. Enfim, esteja preparado para os perrengues cuja solução não está ao seu alcance. Agora, na segunda aula, vou falar das técnicas que desenvolvi para gravar o chamado Povo Fala, as entrevistas com pessoas anônimas na rua. Digo técnicas que desenvolvi porque não me lembro de ter tido aula de Povo Fala na faculdade, nem nas emissoras por onde passei. É o tipo de conhecimento que se aprende na raça. Num determinado dia, alguém te fala, vai para a rua e faz um Povo Fala. E você vai, na cara e na coragem, abordando as pessoas sem qualquer tipo de orientação prévia. Pois bem, ao longo do tempo, fui criando minhas próprias técnicas para entrevistar gente anônima e falo aqui com bastante convicção. As dicas que você verá a seguir funcionam mesmo. Cansei de ouvir dos meus colegas, Vinícius, como você dá sorte com o Povo Fala? Eu respondo, não se trata de sorte, se trata de técnica. A maneira como você aborda um entrevistado e o jeito como conduz a gravação fazem toda a diferença. Vamos então à primeira das 5 dicas para se extrair o melhor de um Povo Fala. Dica 1. Não assuste o entrevistado. Imagine-se caminhando pela rua quando, de repente, alguém portando um microfone se aproxima. A seguir, você nota que há uma câmera apontada na sua direção. Além do susto, você imediatamente vai se sentir acuado, ou pior, desrespeitado. Ninguém tem o direito de abordar uma pessoa desconhecida dessa forma. Mas infelizmente é assim que muita gente faz o Povo Fala, sem ao menos cumprimentar a pessoa que é abordada na rua. Erro grave. Antes de começar a gravação, apresente-se ao entrevistado. Olá, com licença. Meu nome é Vinícius, trabalho para a equipe tal. Posso falar com o senhor ou com a senhora um minutinho? No momento em que você se apresenta, mantenha o microfone longe da boca da pessoa com a qual está conversando. Também evite apontar a câmera na direção dela. Dessa maneira, você demonstra respeito ao outro, estabelece um diálogo com educação e evita assustar o entrevistado. O susto faz o coração disparar e turva o raciocínio. Ainda que o desconhecido aceite gravar um depoimento, não conseguirá concatenar as ideias de forma sucinta e objetiva. Nessa hora, a adrenalina é inimiga da clareza. Dica 2. Explique a matéria que está fazendo. Ainda com o microfone longe da boca, explique o porquê daquela gravação. Mais ou menos assim. Nós estamos fazendo uma reportagem sobre o aumento das tarifas de ônibus. As empresas e a prefeitura estão há meses numa queda de braços. O senhor tem acompanhado? Eu estou ouvindo a opinião dos passageiros. Posso ouvir a sua?
Repare que antes de começar a gravação, já fiz duas perguntas para a pessoa. O senhor tem acompanhado? Posso ouvir a sua? O entrevistado teve quase meio minuto para pensar no assunto. Já interagiu comigo, possivelmente com respostas breves e expressões faciais. A partir daí, seguramente, ele estará mais confortável para elaborar uma resposta. Ah, um detalhe. Se você estiver acompanhado por um cinegrafista, combine o momento em que ele deve disparar a câmera. Não é necessário gravar toda essa introdução repetidas vezes. Ele deve ficar atento logo após a seguinte pergunta: posso ouvir a sua? Se a resposta for positiva, dispara-se a câmera. Mas conversar com todo entrevistado, um a um, isso dá uma trabalheira danada, você deve pensar. Sim, dá trabalho. Dá trabalho e resultado. Em vez de gravar 20, 30 entrevistas, você vai obter 10 depoimentos com boa qualidade. Eles serão mais do que suficientes para fechar a sua matéria. Dica 3. Não puxe o microfone para a sua boca em determinadas perguntas. O povo fala pode e deve assumir os contornos de um bate-papo, sem a rigidez da sequência pergunta e resposta, pergunta e resposta. Sem mesmo notar, você pode se ver conversando com o entrevistado. Ótimo! É o que eu chamo de nirvana de uma entrevista. Porém, isso pode ser perigoso para o entrevistador. Por quê? Eu explico. Durante uma conversa, tendemos a fazer perguntas aparentemente tolas, como: jura que é tudo isso? O senhor não fica triste, não? Na pressa, o editor pode usar não só a resposta do entrevistado, mas também a sua pergunta. Vamos a um exemplo. Um povo fala sobre o preço das passagens de ônibus. O entrevistado diz: eu gasto uns R$ 800 por mês com passagem. Jura que é tudo isso? Exclama o jornalista. Juro, no mês passado gastei R$ 812 de passagem. É um terço do meu salário. Isso pesa demais para mim, completa o usuário de ônibus. O senhor não fica triste, não? Pergunta novamente o entrevistador. Fico triste demais com essa situação. Todo mês entro no limite do cheque especial, o homem responde. Por fim, uma terceira pergunta do repórter. O senhor já pensou em trocar o ônibus pela bicicleta? Sim, já pensei. Repare, as duas primeiras perguntas são realmente tolas. Jura que é tudo isso? O senhor não fica triste, não? Mas essas perguntas foram necessárias para disparar respostas muito boas. A primeira: no mês passado, gastei R$ 812 de passagem. É um terço do meu salário. Isso pesa demais para mim. E a segunda resposta: fico triste demais com essa situação. Todo mês entro no limite do cheque especial. Para evitar que a sua pergunta entre no ar, faça o seguinte: não traga o microfone para a sua boca. Deixe o próximo à boca do entrevistado. Assim, o áudio da sua pergunta não será captado. Logo, não será usado. E se o editor reclamar da pergunta sem som? Prefiro a reclamação de um editor a me ver exposto no ar com uma pergunta aparentemente tola. Essa dica é preciosa e te poupa de constrangimentos. Dica 4. Use reações de surpresa durante a gravação. Além das aparentes perguntas tolas citadas na dica número 3, um povo fala é pontuado por palavras ou pequenas frases que denotam reações de surpresa, como acontece num diálogo informal. Vamos a mais um exemplo hipotético. Um povo fala com estudantes na véspera do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Virei a madrugada estudando, afirma um rapaz. Sério? Reage o jornalista. Seríssimo. Já tomei um bule de café para me manter acordado, acrescenta o estudante. Peraí, como assim? Diz o jornalista, denotando surpresa. Tomei um bule inteiro sozinho e ainda bebi 2 latas de Coca-Cola, completa a resposta. Repare novamente. As reações de surpresa. Sério? Peraí.
Como assim? Foram de grande valia para arrancar duas respostas bem interessantes. A primeira, já tomei um bule de café para me manter acordado. E a segunda, e ainda bebi 2 latas de Coca-Cola. Essas duas frases são excelentes para a nossa reportagem hipotética sobre o Enem. Elas demonstram o esforço dos alunos na reta final para a prova. No roteiro da matéria, eu faria o seguinte off, o texto coberto por imagens para encaminhar as respostas. Teve estudante que nem dormiu de ontem para hoje. Na sequência, entrariam os 2 trechos da resposta do aluno. Já tomei um bule de café para me manter acordado e ainda bebi 2 latas de Coca-Cola. Veja que não uso no roteiro as expressões de surpresa. Sério? Peraí, como assim? Nem teria como usá-las. Sabendo da dica 3, o entrevistador manteve o microfone na boca do entrevistado. Ou seja, o áudio das expressões de surpresa não foi gravado. Se tivesse sido, as expressões, fatalmente, seriam levadas ao ar. Então, caro entrevistador, não deixe para uma terceira pessoa o papel de zelar pela sua própria imagem. Zele você mesmo. Dica 5. Atente-se para as expressões faciais do entrevistado. Para falar sobre a última dica desta aula, vou citar um fato que aconteceu comigo. Em maio de 2006, uma organização criminosa desferiu inúmeros ataques pelo estado de São Paulo. Naquela época, eu trabalhava para o Fantástico da Rede Globo. Domingo, levaríamos ao ar uma grande cobertura sobre as ações de vandalismo que lembravam práticas de grupos terroristas. Enquanto outros repórteres faziam um apanhado dos acontecimentos da semana, sugeri o seguinte para minha chefia: viajar até Paulínia, uma pequena cidade perto de Campinas, a 120 quilômetros da capital paulista. Lá, uma escola pública, novinha em folha, havia sido parcialmente destruída pelo fogo. Ao chegarmos à escola, encontramos as carteiras plásticas derretidas pelo fogo. Era realmente desolador. Parte da biblioteca também havia sido queimada. Alunos, pais e avós faziam um mutirão para salvar os livros. Todos ali estavam visivelmente tristes e assustados. Durante a gravação, fiz um povo fala com os estudantes. Eram crianças e adolescentes do ensino fundamental. Não consegui extrair nenhuma declaração surpreendente naquele dia, por mais que tivesse tentado. A tristeza parecia tê-los enfraquecido. Mas havia no povo fala uma riqueza ímpar, os olhares dos alunos. No final das frases mais importantes, seus olhos divagavam pelo ar, baixavam, denotando sofrimento, ou estavam cheios de lágrimas. Na ilha de edição, já de volta à emissora, no Rio de Janeiro, pedi para o editor de imagem preservar 2 ou 3 segundos da expressão dos estudantes após o final de cada resposta. Optei por não usar música para sonorizar o povo fala. O silêncio era cortante. De repente, entre enciclopédias e livros queimados, uma menina soltou uma expressão de felicidade. Ela havia encontrado intacta a bandeira nacional. Foi uma cena linda. Não me recordo do que a menina disse ao mostrar a bandeira para o cinegrafista, mas jamais vou me esquecer do seu sorriso. Com essa história, quero dizer: fique atento às expressões dos entrevistados na gravação de Um Povo Fala. Sorrisos, gargalhadas, breves períodos em silêncio, sobrancelhas arqueadas, uma coçada na cabeça, um olhar perdido. Tudo isso é informação que não pode ser desprezada. Expressões podem valer mais do que 1000 palavras. Assim, concluímos nossas dicas para a gravação do Povo Fala. Antes da próxima aula, vamos revisá-las. Não assuste o entrevistado. Explique a matéria que está fazendo. Não puxe o microfone para a sua boca em determinadas perguntas. Use reações de surpresa durante a gravação. E atente-se para as expressões faciais do entrevistado. Em suma, colher bons depoimentos na rua não é uma questão de sorte. É uma questão de técnica. E na prática, como isso funciona? É o que você vai ver na próxima aula.
Fui ao centro do Rio de Janeiro com uma pauta em mãos. Fazer um Povo Fala sobre cursos online. Você vai ver a parte mais interessante da gravação, aquela que não iria para o ar, até a aula de número 3 do módulo reportagem. Na aula anterior, você viu técnicas para a gravação do Povo Fala. Você já sabe que não podemos assustar o entrevistado. Devemos abordá-lo com educação e explicar pacientemente a matéria que estamos fazendo. E durante a gravação, eu recomendo deixar o microfone na boca do entrevistado, caso você não tenha interesse em levar ao ar uma determinada pergunta. Lembre-se, é importante adotar um tom coloquial durante a conversa. E é preciso ficar atento às expressões faciais da pessoa que, gentilmente, nos concede a entrevista. Expressões faciais podem dizer mais do que a própria fala do entrevistado. Então, vamos à parte prática. O repórter cinematográfico Léo Cândido e eu fomos para a Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, com a seguinte missão: fazer um Povo Fala para a aula prática do nosso curso. O tema: cursos online. A seguir, você verá trechos desse Povo Fala pontuados por explicações. Primeiro, repare na abordagem que fazemos às pessoas na praça. No primeiro momento, o Léo nem aponta a câmera para o entrevistado e eu mantenho o microfone longe da minha boca. Daí, o áudio muito baixinho. Veja. Com licencinha, posso falar contigo rapidinho? 2 segundos, não é para televisão não. Estou fazendo uma série de aulas, videoaulas, sobre técnicas de gravação de entrevista. Posso falar contigo rapidinho? Pode. Bom, nem sempre as pessoas estão dispostas a falar. Ouvir não é absolutamente comum. Eu procuro nem insistir. Com licença, posso roubar sua atenção? 2 segundinhos? Já estou acostumado com isso. Não adianta forçar a entrevista. A pessoa tem que estar realmente disposta a falar. Depois, é preciso explicar pacientemente o teor da gravação. Para onde é? Qual é o tema? A gente está fazendo uma série de entrevistas com as pessoas na rua sobre curso online, para um curso online sobre técnicas de jornalismo. Isabel, a gente está fazendo uma série de entrevistas na rua para um curso online para a formação de jornalistas e para jornalistas do mercado. Sim. Não é para televisão. Pois bem, tratamos todo mundo com respeito. Assim, o entrevistado fica à vontade para falar. Veja meia dúzia de boas respostas. O senhor já consumiu ou costuma consumir curso online? Sim, bastante. Que tipo de curso? Cursos voltados para processos e TI. Eu trabalho com ciência de dados, então é mais voltado para isso, não tem muito a ver com jornalismo. Já comprei, mas aí eu ainda prefiro o presencial. Eu prefiro presencial, gosto de ter esse contato com o professor, mas se tiver esforço, né, você consegue aprender alguma coisa. Eu sempre fiquei receosa, minha irmã acabou de comprar um e fez e foi bem. Eu sou advogado, então curso da área jurídica de atualização, principalmente. Já fiz uma pós-graduação online também. Uma pós? Da Cândido Mendes, inclusive. Para obter determinadas respostas, eu prefiro não puxar o microfone para minha boca e deixá-lo apontado para a boca do entrevistado. Por quê? Primeiro, porque posso não querer que a edição use uma determinada pergunta. Exemplo: sério? O senhor gostou mesmo? São perguntas típicas de uma conversa coloquial que, se levadas ao ar, não caem bem para o repórter. Segundo motivo para o entrevistador deixar o microfone na boca do entrevistado: preservar a gravação do início da resposta. Muitas vezes, quando o entrevistado começa a responder, o braço do entrevistador ainda está em movimento. Com isso, perde-se o comecinho da resposta. Para evitar que isso aconteça, em determinados momentos, eu não trago o microfone na direção da minha boca. Olha, sinceramente, eu prefiro presencial. Por que exatamente? Porque eu não sou muito focada. Se for dado pelo professor, né, ele demora mais um tempo para adquirir o conhecimento, né? Em online não, ele atualiza o material e a gente fica mais informado, né? O senhor gosta desse modelo? Sim, depende. Se for um curso extenso,
Por exemplo, uma pós-graduação, eu prefiro presencial. Você costuma comprar curso online? Não, eu não compro curso online. Por quê? Porque eu particularmente prefiro aulas presenciais. Eu gosto de ter um professor ali comigo. Achei preço bem acessível. Que preço? Olha, depende. Eu fiz uma pós-graduação à distância, foi online. Eu pagava 250 por mês. Você nunca comprou? Não. Ela gostou? Gostou. Ela até já está fazendo, ela falou que o do faturamento ela só aperfeiçoou o que ela já tinha feito e o de unha ela está fazendo agora e fez pela internet. Agora, preste atenção nas expressões faciais dos entrevistados. Sorrisos, por exemplo, reações espontâneas, elas podem ser tão ou mais importantes do que a própria fala. A comunicação não verbal do entrevistado, num povo fala, é a alma do negócio. Assista. Você conseguiu o objetivo que queria quando comprou o curso ou não? Ainda não, porque eu ainda estou fazendo preparação. Fiz uma paradinha, porque é carnaval, né? Aí eu estou visitando, conhecendo aqui o Rio de Janeiro e depois já volto ao foco de novo. Quantos cursos que você fez? Eu fiz 3 ao todo, uma pós e 2 cursos de atualização. Faria outros? Sim, provavelmente eu vou comprar essa semana, inclusive. Do quê? Um curso de jornalismo esportivo. Jornalismo esportivo? É. Mas só por hobby. Eu não sou advogado, eu só quero mesmo ouvir sobre a área. É mais para ouvir do que para atuar propriamente. Gosto de tete a tete, igual agora aqui, por exemplo. Por mais que seja desconfortável ter uma câmera apontada para mim, eu prefiro conversar com a pessoa em pessoa. Como é seu nome? Meu nome é Jorginho, Jorge Antônio Nogueira Freire. Jorginho, qual a sua profissão? Eu sou professor de inglês. Jorginho, o professor de inglês, já antecipou o penúltimo ponto da nossa aula prática: gravar os créditos do entrevistado. Peça, com gentileza, para ele soletrar nome e sobrenome para evitar erros de grafia. Como que é seu nome inteirinho? O seu nome inteirinho? Meu nome é Wagner E Assad. Wagner com W? Ou com Isso, V? com W. E o seu sobrenome, como que você pode soletrar? Como que é? ASSAD. Qual é a sua profissão? Economista. Como que é o nome inteirinho do senhor? Desculpa. Charles Souza. Qual a profissão do senhor, seu Charles? Eu sou coordenador de serviços. E o Souza do senhor? É com Z ou com S? Com Z. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Bom carnaval para o senhor, obrigado. O último tópico, naturalmente, é o muito obrigado. Não se esquecer de agradecer àquele que te dispensou atenção. Para obter o material desta aula, o cinegrafista Léo Cândido e eu entrevistamos 19 pessoas. De quase todas as entrevistas, conseguiríamos extrair uma boa frase. Isso foi sorte? Não. Isso foi técnica. Técnica de entrevista. Não assustamos o entrevistado. Explicamos o motivo da gravação. Estávamos atentos às expressões faciais. Gravamos os créditos no final das entrevistas e encerramos com o indispensável muito obrigado. Bem, na aula seguinte, continuamos com técnicas para a entrevista, só que agora com um tipo especial de entrevistado, aquele que chamamos de personagem, aquele cuja história renderia um livro. Na verdade, costumo dizer que todo mundo é um livro. Você vai entender o porquê. Até a próxima aula. Na aula anterior, você aprendeu técnicas para extrair o melhor de um povo fala. Vimos como não assustar o entrevistado, a importância de explicar para ele o teor da matéria que está sendo feita e dicas para evitar que uma pergunta indesejada possa ser levada ao ar. Agora eu te convido a uma reflexão. Imagine que cada desconhecido que entrevistamos na rua tem uma linda história para contar. Se, ao invés de um rápido encontro, você tivesse tido tempo para ouvir mais sobre aquela pessoa, tempo e sensibilidade, que histórias iria descobrir? Por quais dores aquele anônimo passou na vida? Quais obstáculos venceu? Que lições de vida teria para nos ensinar? Certamente, a vida daquele desconhecido renderia uma bela entrevista. Decidi, então, pôr à prova a minha teoria de que todo mundo é um livro. Isso mesmo, todo mundo é um livro. No dia 9 de fevereiro, conheci, numa praia da zona oeste do Rio de Janeiro,
um vendedor de mate. Ele se chama Marcílio do Mate. Por curiosidade, perguntei para ele sobre as vendas na praia em meio à crise da água. O Rio de Janeiro vivia o caos no abastecimento, com a água da torneira saindo turva e com cheiro de terra. Gravei com seu Marcílio um depoimento de 49 segundos que postei no Instagram. Repito, apenas 49 segundos. Mas prometi que voltaria para ouvir mais da sua história. Além de vendedor ambulante, Marcílio do Mate faz transporte escolar. Dele eu só tinha 2 informações: o primeiro nome e as atividades profissionais. Mais nada. Ele chegou a comentar comigo que nasceu no Nordeste, mas preferi não avançar a conversa. 8 dias depois, voltei à praia e reencontrei o vendedor. Agora sim, com tempo e câmera à mão. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui, vendedor? Na praia, uns 24 anos. Nessa praia aqui? Nessa praia. O senhor nasceu em que estado? Campina Grande, Paraíba. O senhor veio para o Rio com quantos anos? Vim para o Rio com 18 anos. E o senhor veio como? Os pais vieram? O senhor A veio minha avó, a gente era muito pobre. E minha avó pedia, lá usa o termo esmola, para sustentar a gente. Eu passei muita fome lá. E ela juntou lá os trocadinhos que ela ganhava na rua e comprou a passagem de todo mundo e bora para o Rio. Aí todo mundo, alguns irmãos meus não se adaptaram, foram embora e eu fiquei. Logo nesse primeiro trecho, seu Marcílio fala de fome. Eu fui criado sem pai, eu não sei quem é meu pai. Eu fui criado sem mãe, minha mãe abandonou, né? Devido às lutas, deixou a gente lá. E para mim sobreviver era assim, é um termo muito pesado, mas era igual cachorro. Eu tinha que correr atrás de limpar algum quintal de alguém para comer um pedaço de pão. E na minha casa é uma casa muito carente, não tinha luz, não tinha água. Então a gente come, lá no norte, lá na Paraíba existe muito isso. Você come o feijão e o caldo, que é a água, você guarda para jantar. Aos 4 minutos da entrevista, seu Marcílio dá uma declaração impressionante. Eu estava atento à resposta e imediatamente manifestei meu espanto. Até os 18 anos eu não sabia o que era arroz, não sabia o que era carne. Como? Até os 18 anos eu não sabia o que era um arroz, porque não tinha. Não sabia que era uma carne, só comia feijão, farinha. Se eu não estivesse atento, essa informação preciosa passaria despercebida. Daí a importância de se concentrar na resposta do entrevistado. Mais à frente, seu Marcílio soltou outra declaração importante. Ele chegou a ser palhaço de circo. De novo eu pesquei a informação e voltei ao assunto sem interromper o raciocínio dele. Quem fez o papel de pai e mãe para o senhor? O mundo. Foi o mundo. O mundo é a melhor faculdade que tem, o mundo. Foi o mundo. Fui criado dentro de circo, fui criado na rua, sem nada. Eu nunca tive um conselho de mãe, nunca tive um abraço de mãe. Eu fui criado na rua, as pessoas com pena me acolhiam. Me davam banho, me davam roupa. Foi o mundo que me ensinou. O senhor falou de circo? É. O senhor viveu no circo? Acompanhava circo. Muito pequeno, não tinha ninguém para tomar conta de mim. Eu ia onde estava dando comida. O senhor chegou a morar no circo? Cheguei a morar no circo. O senhor trabalhou para o circo? Trabalhei montando aquele braço pesado. Eu já fiz alguns papéis de palhaço, ajudando palhaço. O senhor no circo? No circo. Já fiz papel de palhaço. Eu ajudava o palhaço, vendia as coisas na arquibancada. Durante a gravação, seu Marcílio do Mate revelou 2 momentos que provocaram uma reviravolta na vida dele. Primeiro, as donas de uma escola na Baixada Fluminense o aceitaram para fazer transporte dos alunos. Detalhe, ele tinha um Fusca. Só tinha um Fusquinha. O senhor transportava quantas crianças? Eu comecei com 2 crianças. Inclusive essas 2 crianças que eu transportei, eles eram da creche. Aí a dona, os pais dele falaram assim para minha esposa: ou o tio Marcílio leva no Fusquinha dele, ou vou tirar as crianças da escola, porque na outra van da tia eles não querem ir, porque a tia está atrasando muito e está estressando muito eles. Aí eu comecei a levar essas 2 crianças no Fusquinha, daí eu comprei uma Townezinha.
A outra reviravolta na vida de seu Marcílio aconteceu durante um sonho. Ele só me revelou essa história depois de 23 minutos de gravação. Sonhar é muito bom. Eu tive um sonho que eu ia ganhar minha vida vendendo biscoito. E até hoje eu estou vendendo biscoito. E consegui tudo na vida através do meu trabalho e da praia. Peraí, o senhor teve esse sonho? Tive esse sonho. Como assim? Não entendi. Eu tive um sonho que estava mal engarrafamento na duta. E eu gritava, olha o biscoito. E todo mundo pedia biscoito, só que eu não tinha nada na mão. E no outro dia eu fui procurar, peguei um saquinho de biscoito Globo no chão. Peguei o endereço e comecei a trabalhar com biscoito Globo. Eu já peguei engarrafamento na Rio Santos, que numa noite só de carnaval, quando eu não vendendo biscoito Globo, já vendi R$ 1.500 de biscoito Globo e pipocão. O senhor ganha mais dinheiro com biscoito ou com mate? Eu ganhei dinheiro mais com mate que com biscoito, os dois, porque é a venda casada, né? É a cultura do Rio de Janeiro. Que você não tiver o mate e o biscoito, você não vende. E sim, o verdadeiro mateiro é aquele que trabalha com mate e com biscoito. Assim como super-herói de suas próprias façanhas, Marcílio Veloso da Silva se divide entre suas duas identidades. Marcílio do Mate para os frequentadores da Praia da Reserva, na zona oeste do Rio, e tio Marcílio para as crianças da van escolar. Isso que é recompensado, né? Os pais reconhecer, as crianças reconhecer, né? Você passar na rua, todo mundo, tio Marcílio, tio Marcílio, tio Marcílio. Ah, lá você era tio Marcílio? É, lá eu sou tio Marcílio. Na praia eu sou o rei do mate. Que bela história, né? Não é à toa que eu digo, todo mundo é um livro. Depois dessa experiência com seu Marcílio do Mate, avançamos no módulo reportagem, com técnicas para outro tipo de entrevista. A sonora com uma pessoa cuja história já é conhecida. O que devo fazer, além do que parece óbvio, antes e durante uma gravação? Na próxima aula, 5 dicas para ganhar o seu entrevistado e extrair o melhor de uma sonora. Até!